sobre um assunto que talvez a gente não tenha atentado ainda, eu pelo menos não tinha atentado tanto para ele, e essa expressão saltou no meu coração quando eu estava lendo o livro de Mateus, entendendo sobre a história de Jesus Cristo, entendendo o que aconteceu do processo entre Maria entrar na gestação até o processo de Jesus voltar, da família voltar para casa. E alguns processos ali me chamaram a atenção, porque, em primeiro lugar, Maria, ela engravida, e José numa posição que eu fico pensando que é muito difícil para qualquer homem. José precisa entender aquilo, mas José era um homem de Deus e não era um homem que reagia. As ações não mudavam o caráter dele, porque ele tinha motivo de sobra para fazer barulho, mas José resolveu sofrer o dano e ia se afastar calado, porque ele sabia o que aquilo poderia causar para Maria, e ele era um homem íntegro, e ele resolve ficar calado, mas ele ia se afastar, e aí, através de um sonho, Deus informa ele o que ele deve fazer, e diz: José, o filho que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito. Então permaneça com ele. Era importante demais que José permanecesse, porque José era da descendência de Davi, e o Messias tinha que vir da descendência de Davi, e a descendência não era contada pelas mulheres, era contado somente pelos homens, e era importante que a palavra se cumprisse através da vida de José. José não era um coadjuvante nessa história. Ele era protagonista também, porque ele era a descendência de Davi, vinha dele. Ele vinha da descendência de Davi. E a Bíblia diz que ele recebeu aquela instrução e tomou a posição de não ir. Diga comigo, não ir. A gente hoje talvez não vá falar sobre o que fazer. A gente hoje vai falar sobre o que não fazer. E ele diz para não ir, e José fica. Depois, aqueles reis chegam buscando, seguindo aquela estrela, e eles perguntam a Herodes onde nasceria o rei, e Herodes mente para eles e diz: olha, eu também quero adorar esse rei, quando vocês souberem me contam, para matar. E aqueles homens saem, encontram a família de Jesus, e quando eles iam retornar, a Bíblia diz que eles foram advertidos. Divina advertência. Esse é o nome da ministração de hoje. Divina advertência. Essa palavra gritou para mim, essa expressão. Divina advertência. E aí eu vi ali que havia uma divina advertência para eles não irem. Diga comigo, para não ir. E eles não foram. Depois, com a saída de Herodes, José e Maria pensam em voltar, mas a Bíblia de novo diz que através de uma divina advertência, eles não vão. E por conta dessa divina advertência, eles vão para outro lugar. E essa expressão ficou martelando na minha cabeça, divina advertência, divina advertência. Algumas traduções dizem divina revelação, mas revelação a gente vai logo para o manto, eu gostei mais de advertência. Divina advertência, uma instrução de não fazer. E aí eu quero perguntar a você, e quero que você seja bem honesto. Quantas vezes você já orou a Deus perguntando o que fazer? Vou melhorar a pergunta. Aquele que já orou a Deus perguntando o que fazer, levanta a mão para eu ver. Perguntando o que fazer. Se você não orou, fica com a sua mão levantada. Vocês são crentes, o Espírito Santo está dentro de vocês. Ele vivifica o corpo mortal de vocês. E eu vou te dizer, se a gente estivesse agora no último show do Sangue Júnior, você ia estar assim, ó. Porque aquela galera que está lá está vidrada. Você está na igreja, levanta a sua mão, por favor. Se você não tiver condição, a gente tem centro de cura dia 24 e dia 26. Amém? Fica com a sua mão levantada. Você que já orou pedindo instruções a Deus, o que fazer? Você que não orou, eu aconselho você a cogitar sobre essa hipótese. Agora eu quero que fique com a mão levantada somente quem já orou a Deus, perguntando o que não fazer. Diminui bastante. 3, 4, 6, 9, 10, 15, 18. Não chegamos a 30.
Não, somos um grupo bom aqui. 30 e poucos. Queridos, isso me chamou a atenção e eu acho que você vai ficar atento hoje. Porque a Bíblia diz que o nascimento de Jesus, a preservação de Jesus, foi garantida por divinas advertências do que não fazer. Do que não fazer. A palavra já nos diz o que não fazer, mas a gente sempre trata como pecado. Né? Não herdarão o reino aqueles que fizerem tais coisas. E você sabe que não herdar o reino não está falando de salvação. Você pode ser salvo e ter uma vida miserável aqui. Porque salvação está falando do seu nome escrito no livro da vida. A gente conhece pessoas que confessaram Jesus, são salvas, mas não renovaram a mente. E vivem uma vida miserável. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso é aqui na terra. Então, glutonaria, bebedice e várias outras coisas faz com que você não herde o reino. Ou seja, não usufrua de justiça, paz e alegria. Mas você pode se converter, ser um glutão, ficar doente, não ter justiça, paz e alegria, mas ir morar no céu, e estar salvo. São coisas distintas, a gente fala isso outro dia. Mas nós entendemos que algumas advertências na Bíblia são para que a gente não peque, não se afaste de Deus. Mas, querido, e se a gente começar a pensar que independente de ser lícito ou ilícito, porque a Bíblia diz que existem coisas que são lícitas, mas não edificam. Ou seja, existem coisas lícitas que é para não fazer. Existem coisas que são lícitas, mas não é o tempo. Existem coisas que são lícitas, mas não é para agora. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Não é deixando buraco. Não é trazendo dano. Existem coisas lícitas, mas que não é o melhor de Deus para a sua vida. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre essa divina advertência. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 3. Gênesis 3, no versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, fica aí em Gênesis. Então a gente entende que é um procedimento natural do ser humano, quando ele sabe que está errado, porque a gente sabe, a gente se esconder de Deus. Certo? Deixa essa página marcada na sua Bíblia e vai para Romanos 8, 26. Eu creio numa noite de libertação para pessoas aqui. Creio numa noite de cadeias sendo quebradas, de liberação daquilo que tem para acontecer na sua vida. Coisas que estavam travadas. E aí, Romanos 8, 26, se você achou, confirma comigo que é isso, porque eu não sou Josias, nem Rodrigo, nem Bruno. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar de fato, mas que o Espírito, ele nos auxilia na nossa fraqueza. É isso, mais ou menos, que está aí? Essa palavra fraqueza está falando sobre algo que é uma impossibilidade de fazer sozinho. Fraqueza é algo que tem uma impossibilidade de fazer sozinho. E aí eu quero que você faça o contraponto. Nós temos um lado, o homem natural. Quando ele erra, ele se esconde de Deus. Mas nós temos uma palavra na Bíblia que diz que o Espírito nos auxilia justo no dia que a gente não está bem, ou que a gente não está fazendo certo. Ele nos auxilia naquilo que a gente não consegue sozinho. Então, o que eu quero dizer para você? A advertência vindo de Deus, ela é maravilhosa e a gente não pode abrir mão dela. Eu aconselho alguns homens, eu não aconselho mulheres, mas eu aconselho alguns homens, e dentro da igreja, às vezes acontece, por exemplo, homens tendo problema com pornografia. É natural, naturalmente falando, nós somos propensos a esse tipo de erro, porque um homem cristão que não quer adulterar, porque ele tem temor a Deus, ele pensa que essa válvula de escape pode resolver, e ele cai num laço de Satanás e fica preso.
Porque ele pensa que ele vai dar só um clique e vai sair, mas não sai não, querido. Depois você abriu a porta, os demônios entram mesmo e fazem a festa. Mas não é o mérito. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade com pornografia. Outros com masturbação. Outros com algum outro vício. E eu sempre pergunto para eles, vamos fazer o seguinte, na hora que você tiver vontade de fazer isso, você liga o louvor e começa a orar em línguas? Pastor, eu falei, é porque a Bíblia diz que é nessa hora da fraqueza que o Espírito nos assiste. E se a gente trabalhar como Adão e Eva, a gente vai fazer o quê? Porque a tentação vai vir. Você vai ter desejo de errar, eu tenho, você vai ter. A gente ainda tem uma carne, ela tem desejo. A nossa alma também grita. E você vai ter desejos da carne, porque o pecado ainda está aí na carne para você subjugar. E a sua alma ainda não foi completamente renovada. Você está renovando com a água da palavra, fazendo aquela boa lavagem cerebral que limpa a porcariada toda. Mas às vezes ainda está lá. Você antes de se converter, ou em algum momento você foi frágil e abriu uma porta, entrou uma imagem, aquilo pode entrar no seu coração. E aí eu quero que você acompanhe comigo. Quando vier esse desejo e a fraqueza, diga comigo, a fraqueza, ela existe, querido, ela existe na vida de todos nós. Quando vier essa fraqueza, eu tenho duas opções. Eu posso me esconder de Deus, ou eu posso chamar Deus para me ajudar. E eu posso dizer, Espírito Santo, me assiste agora. O meu corpo está querendo, a minha alma está querendo. Queridos, vou dizer uma coisa para você, eu não posso dar detalhes. Mas eu tenho testemunhos de que o corpo parou de desejar com a oração em línguas. Porque se na hora que a carne grita, você calar o espírito, ela ganha. Mas se na hora que a carne grita, você chamar o espírito e pedir ajuda, seu corpo vai estar querendo. O seu corpo, querido, você não tem controle absoluto das reações dele. Ele pode estar querendo. Você que é homem sabe bem o que eu estou falando. Mas você pode dizer para ele, eu não tenho todo o controle físico sobre você, mas eu vou alimentar o espírito. Vamos ver quem ganha? Amém. Queridos, eu tenho testemunhos de que o corpo parou de querer. Amém. Então, hoje eu quero trazer você para um lugar de equilíbrio e sensatez entre aquilo que você pode por si mesmo, que você já está apto, que pelo tempo decorrido você já devia ser mestre, e aquilo que você vai precisar do auxílio do Espírito Santo. E o diabo diz para você que é vergonha, mas não é. É para você pedir ajuda. Porque uma vida de santidade, ela não é uma conquista que você faz para andar na graça. Não. Você anda na graça para ter uma vida de santidade. A vida de santidade é consequência da graça. E aí o que o diabo faz na nossa cabeça? Ele diz, você não é santo, você não pode andar na graça. Não, é o contrário. Anda na graça que você vai ser santo. Conta com a graça, conta com o Espírito Santo, conta com a ajuda do auxiliador. Não é vergonha, querido, você pedir ajuda. Não é vergonha você dizer, Deus, sozinho eu não consigo. E como é que você vai chamar a ajuda do Espírito Santo? Dando alimento para ele. Você está lá na situação envolvido e você vai começar. Pastor, mas fazendo coisa errada, querido, o Espírito Santo não vai sair de você. É melhor ele estar junto do que ele estar escondido. Entristecido, aliás, ele não vai se esconder, entristecido. Chama ele. E eu desafio você ao Espírito Santo perder. Desafio você, que você não vai ter um testemunho para mim. Pastor, eu comecei, eu pisei na porta, mas eu não consegui entrar. Eu tive desejo, eu tive vontade, eu fui até perto, mas eu fui orando e eu não consegui fazer. Queridos, eu não sei, mas o dia que eu descobri isso foi tão libertador para a minha vida. Porque o que o diabo faz? Ele
nos tenta, na nossa carne, porque a nossa carne nos tenta, a nossa alma nos tenta. E aí ele leva a gente para a armadilha. E lá na armadilha, quando a gente cai, a gente tem vergonha de voltar. E aí ele nos mantém no cativeiro. E nesse lugar, ele tira de nós uma coisa que a gente não vai poder perder para o tempo que vem para frente. Uma coisa chamada ousadia. Porque quando ele conseguiu me tirar daqui e me prender aqui, eu não tenho mais ousadia de fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Agora, se Deus diz que é para você fazer, querido, deixa eu dizer uma coisa, é responsabilidade dele também. Porque o meu filho, quando começou a andar de bicicleta, ele caiu várias vezes. Mas eu estava lá do lado dele. Ele caía, eu levantava, ele caía, eu levantava. Tira uma rodinha, tira outra rodinha, aprende a andar sozinho, e a gente está ali junto. Por que você acha que Deus, quando você cair, vai deixar você no chão? Não vai não, querido. Convida ele para sair desse lugar que você não está conseguindo sozinho. Convida ele. Convida, coloca ele na hora, na festa. Coloca ele lá na situação e diz, Senhor, sozinho eu não consigo, porque existe uma fraqueza e Deus sabe que ela existe. E por isso diz que você nem orar como convém sabe. Mas ele diz que ele te assiste nessa hora. E eu creio que você pode ser liberto de saber que Deus não desiste de você quando você está errando. Deus não desiste de você quando você tropeça. Deus não desiste de você quando você cai. Ele está do seu lado. E dizendo assim, eu coloquei o meu espírito dentro de você para te levantar. Amém, queridos? E essa divina advertência, ela nos conduz a um lugar de segurança. 1 Pedro 2,24, você não precisa abrir, diz que Jesus, carregando Ele mesmo, seu corpo sobre madeira, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Essa palavra de justiça se escreve parecido com dikaiosune, que num sentido mais amplo é o estado daquele que é como deve ser. Justiça com condição aceitável para Deus. Então, Jesus esteve no nosso lugar. E por que que ele foi lá no nosso lugar? Você já parou para pensar? Que se você pudesse resolver, Deus mandava você? Jesus foi no seu lugar, querido, porque você não conseguiria. E a Bíblia diz em João 14 que Jesus ia subir para mandar um igual a ele. Então, o que Jesus fez que você não conseguiria, agora tem o Espírito Santo dentro de você para fazer o que você não consegue. Está dentro de você para instruir você, guiar você, conduzir você. E a Bíblia continua tratando conosco, porque ela diz que Gálatas 4, se você puder acompanhar aí para mim na projeção, coloca os versículos para a gente ganhar tempo. Gálatas 4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, está em nós, porque nós nascemos de novo. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele está dizendo, você é meu filho e eu vou conduzir você. Queridos, conduzir filho não é ele nascer e você dizer para ele assim, ó, já resolvi tudo, você vai estudar em tal escola, a sua faculdade é essa, e está tudo resolvido para você. Não. Conduzir filho é acompanhar ele sair do berço, acompanhar ele começar a andar e cair, ele fazer caca e você jogar fora e continuar com ele. É você falar 366 vezes por dia para ele escovar o dente.
é você ensinar ele a arrumar a cama. Isso é conduzir o filho. Conduzir e guiar um filho é ensinar e repetir quando erra. Porque de pessoas, amigos, às vezes a gente até desiste, né, de falar a mesma coisa. Mas quem desiste de um filho? Uma pessoa normal. Porque o filho continua errando. Meus filhos estão com 18, 20 anos. E ainda tem que dizer algumas coisas que já eram para ser óbvias. E por que eu faço isso? Porque alguém fez comigo. Existe um processo de crescimento, de maturação. Então, querido, se você é filho e é guiado pelo Espírito, não quer dizer que você só vai acertar. Às vezes você vai errar. Mas vai errar quando não ouvir a instrução, igual os nossos filhos. Você diz o que fazer, eles não fazem e tem a consequência. Mas não deixa de amar por causa disso. Então hoje a gente está falando de uma aliança que nos colocou nesse lugar de filhos para ser conduzido por um Deus que não só diz o que fazer, mas envia o realizador que nos auxilia a fazer. E como que a gente tem perdido isso? Através de algumas ciladas de Satanás. Existem algumas coisas que não nos permitem receber essas instruções. Nós, por exemplo, durante a manhã hoje, foi um culto um pouco diferente, algumas coisas foram levantadas pelo Espírito, eu não tinha preparado. Mas uma delas que o Espírito falou bem forte era a ingratidão. A ingratidão, o Espírito tratava, eu não tive nem tempo de estudar sobre isso, mas o Espírito tratava que a ingratidão, ela bloqueava a capacidade de receber instruções. Por quê? Eu vou falar para você o que eu recebi, amém? Porque a ingratidão, ela faz uma coisa com a gente. Ela faz a gente não levar em consideração tudo de bom que a pessoa fez por causa de um erro. E aí, pela manhã, eu falei, tive alguns testemunhos depois do culto, sobre pessoas que às vezes estão numa igreja, e elas chegam numa igreja e o pastor, às vezes, não tem a palavra da fé, não tem o rema, não tem escola de ministros, não tem as conferências que a gente tem, e ele dá o que tem, o que ele recebeu. Mas ele pega você quebradinho, igual arroz de terceira, e com o que ele tem. E o Espírito Santo foi bem claro em dizer que ele deve ter maior valor, porque sem as ferramentas certas ele te consertou. Olha que doideira. Porque se ele tivesse rema, escola de ministro, tudo que a gente tem aqui, essa palavra que você está aí gordo de ouvir, talvez não tivesse muito mérito, porque na realidade a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas pensa, ele te auxiliou sem ter nada disso. Como o mérito dele é ainda maior, porque ele não tinha as ferramentas, você chegou quebrado e sem a ferramenta certa ele te consertou. Vamos lá, querido, pensa, você tem um móvel para montar, que você comprou. Aí o cara da montadora chega lá com aquela parafusadeira num minuto. E você lá com a faca de cozinha de bico redondo. Se ele montar, tem mérito? Não. Ele foi preparado, treinado e está com a ferramenta certa. Agora, se você conseguir montar com a faca de cozinha, seu mérito é maior ainda. Você não tinha ferramenta, não tinha treinamento e ainda assim conseguiu juntar as peças. Então eu quero que você lembre aí do seu pastor que não tinha ferramenta, que não tinha o equipamento e conseguiu juntar teus cacos. Para que você fosse restaurado a ponto de ficar tão sabido que decidiu andar sozinho longe dele. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não conseguir ter gratidão aos homens, é mentira que a gente vai ter gratidão a Deus. Mentira, querido. Se a gente não consegue ser grato a quem a gente vê, a gente não vai conseguir ser grato a quem a gente não vê. E aí, essa gratidão, o Espírito Santo foi tratando, que a ingratidão faz com que a gente valorize o defeito e esqueça um rio de qualidade. A pessoa fez 10 anos por você, pagou, fez tudo. Aí um dia mal dele, ele falou uma frase errada. E você só conta essa frase para todo mundo. E não fala tudo que ele fez de bom.
e valoriza essa frase, mas ele não podia ter feito isso. Não podia, tá bom, mas e tudo de bom que ele não precisava fazer, ele fez. E aí a gente bota no pacote um pastor anterior que você teve, seus pais, que deram o que tinha, amigos, seu cônjuge, que deu o que tinha. Não tinha todas as ferramentas, mas ainda assim colou você. E aí, o Senhor me falou que essa ingratidão, ela pode bloquear a nossa percepção das instruções que venham dele, das advertências divinas. E aí a gente pode entrar em furada. Porque surdo pela ingratidão, surdo pela mágoa, surdo pela visão, surdo ou cego pela visão distorcida das coisas, quando a Bíblia diz para a gente pensar no que é bom, no que tem louvor, etc, etc. A gente está olhando o defeito, falando do defeito, e aí eu vou dar uma pista para você entender se você está amargurado. Uma pessoa amargurada, ela tem poucas pessoas à volta dela. Porque ninguém aguenta ouvir a amargura. A sua razão, o que fizeram com você, como você está sofrendo, que dor, ninguém quer ouvir, nem eu. Te dou um gabinete, a gente fala de perdão e acabou, amém? É muito chato ouvir o quanto você foi magoado, traído. Querido, faz o que Jesus disse, né? Deixa a terra do pé e vai. Então, essas coisas, elas podem nos bloquear de ouvir a divina advertência. E a divina advertência, que é o nosso assunto, ela não nos permite entrar em furada. Ela não nos permite ter perda de tempo. Ela não nos permite gastar energia com o que não é necessário. Não é pecado o que eu estou falando hoje. Eu estou falando de perda de tempo, falta de crescimento, ou colocar em risco todo o propósito, que era o que José ia fazer se ele errasse o caminho. E aí, para a gente começar a encerrar, a Bíblia diz que Deus então nos colocou o Espírito Santo dentro para que a gente tivesse relacionamento com Ele. Um relacionamento mais próximo não poderia haver. Agora o próprio Espírito está dentro de nós. Não visita mais a gente à tarde. Está dentro de nós. Para que a gente seja guiado e conduzido. A gente precisa ter esse relacionamento, por quê? A gente precisa reconhecer a voz dele. Eu já fiz uma vez aqui, mas vou fazer de novo. Você pode fechar os seus olhos de verdade. Você não é criança, não vai ficar com o olho aberto. Amém? Feche seus olhos. De verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala alguma coisa. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Olho fechado. Você sabe quem falou? Quem foi que falou? Por que você sabe? Você conhece essa voz? De tanto ouvir ele falar que a Macedônia e os... Então você tem relacionamento. Então você não ficou confuso se era Valdeci Josias ou se era eu com a minha voz fanhosa. Você sabia que era o Josias. Então, quando Deus fala, se você não está reconhecendo a voz, significa que o relacionamento está ralo. Então, queridos, Deus fala. Deus adverte. Deus diz, não entra por aí, não vai por esse caminho, não segue por aí. A gente tem alguns motivos para não receber essa divina advertência e viver entrando em furada. Qual é? Ou está bloqueado por ingratidão, mágoa, amargura, aquilo que não permite que a gente ouça Deus, ou Deus está falando e a gente não está reconhecendo a sua voz. Porque no mundo existem muitas vozes, mas a voz do pastor a ovelha conhece. Jesus é o bom pastor, o Espírito Santo é aquele que nos guia. Querido, a gente precisa conhecer essa voz. Sabe por quê? Vamos concluir. Porque Romanos 10:11 diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, confusão na nossa vida
me ama, é sinônimo de incredulidade. Porque a Bíblia está dizendo que o que nele crê não será confundido. E por que a gente se confunde ainda? Porque a gente está sendo incrédulo. Porque o que crê não será confundido. Então, quem será confundido? O que não crê. É vergonha para o Evangelho quando a gente é confundido. É vergonha para o Evangelho a gente ficar se embaraçando. É vergonha para o Evangelho a gente não crescer. Porque significa que a gente não está crendo. Porque a Bíblia não mente. Ela diz que quem nele crê... Você crê em Jesus? Então você não pode ser confundido. Senão a Bíblia está errada. Mas aí, lá em Romanos 9, ele diz, 9:33, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, que era Jesus. E aquele que nela crê, não será confundido de novo. E ele diz que isso está nas Escrituras. Eu fui lá para Isaías 28:16, porque ele está citando as Escrituras que diz, porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Ou na versão King James, quem crê em mim jamais será abalado. Ou na versão A Mensagem, quem confia jamais será abalado. E na Viva, quem crê nele nunca vai precisar fugir. Ou seja, está dizendo que essa confusão, essa perturbação, essa coisa que vem para nos embaraçar, está associado a gente não estar atento e crendo nele. Agora, o que é crer nele? É crer que ele veio, ensinou para a gente como viver, foi embora e o Espírito dele está em nós, nos instruindo da mesma maneira. Então, querido de Jesus, nós podemos ter uma vida, isso não é utopia. Nós podemos ter uma vida sem ser confundidos ou envergonhados. Perseguição é bíblica, mas perseguição só envergonha ou confunde se você não souber quem é. Porque uma coisa é você ser perseguido e tentarem te envergonhar. A outra coisa é você ser envergonhado. Está bem distinto isso. Porque a perseguição só vai te envergonhar se você estiver fora do lugar que Deus planejou para você. Porque se a perseguição encontrar você no lugar de fidelidade a Deus, é a oportunidade de Deus fechar a boca do leão e você ser exaltado. A perseguição pode vir, ela só não pode encontrar você embaraçado. Porque aí você embaraçado vai ser envergonhado. Mas se você estiver ali no lugar, a perseguição vai vir e só vai expor o seu caráter. E se o seu caráter estiver inabalável, Deus vai ser glorificado na sua vida no meio da perseguição. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa andar com aqueles testemunhos de estar no vento, na luta, no moinho. Não, querido, vão ver, as aflições vão vir. Mas se nós estivermos atentos à voz da divina advertência, a gente não vai cair na cilada. As armadilhas vão estar lá, mas a gente não vai cair. Então, o Ministério de Música pode subir. Salmos 32, abre lá comigo, Salmo 32. Porque a Bíblia está dizendo que a gente pode avançar nos conselhos de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa, não ouvir conselhos é burrice. Você pode não considerar todos, mas ouça. Alguns você vai considerar, porque a palavra final tem que vir do seu espírito. Mas eu fico pensando naquele filho de Salomão, que recebeu tudo pronto. Porque pensa, você é filho do cara mais inteligente do mundo. Que teve o reino de paz e que tudo favoreceu. E aí esse garoto assume o reino. E aqueles que andaram com os pais dele aconselham a ele o tipo de reinado. Mas ele era jovem. Eu creio que ele era adolescente, porque o comportamento é de adolescente. Que adolescente sempre acha que sabe mais que todo mundo e vai saber com os amigos espertos de 15 anos que sabem muito.
vividos, né? Experimentados. E aí ele vai pedir conselho aos jovens. E os jovens dizem, não, desconsidera aí a velharia e faz tudo do meu jeito. E dá tudo errado, ele perde o reinado. Fica só em Judá. E eu fico pensando, o que é não considerar um conselho? A gente tem, pastor, a gente tem experiência, né? Porque a gente tem aqueles gabinetes que a gente faz, que a pessoa vai para ouvir o que ela quer ouvir. Aí quando ela não ouve o que ela quer ouvir, ela não faz o que tem que fazer, e aí depois ela marca o segundo gabinete para dizer que deu errado. A gente faz cara de surpresa para ele ficar feliz, mas a gente já sabia onde ia dar. Porque não ouviu o conselho. Sabe, queridos, que nós temos a palavra, o Espírito e os 5 dons ministeriais nos auxiliando para a gente não errar. Pensa se a gente tem desculpa ainda para andar embaraçado. Essa divina advertência, ela pode livrar a nossa vida. E hoje, a partir de hoje, você vai orar também pelo que não fazer, pelo que não falar, pelo que não mudar, pelo que não reagir. Porque sabe, querido, uma coisa que deixa o crente fraco, e a não ser que seja o seu chamado específico, e existe esse chamado, é a mudança de vaso. Você já teve uma planta em casa e ficou mudando de vaso? Você já percebeu que cada vez que você tira um vaso para outro, uma parte da raiz fica na terra? E ela vai com menos raiz? E ela não consegue sustentar o tamanho dela, aí ela tem que murchar para criar raiz para crescer de novo. Essa mudança de vaso, ela é algo que enfraquece a gente. Então existem momentos que a gente vai precisar lidar com essa gratidão e entender o seguinte: se eu ficar mudando de vaso, eu vou ter uma raiz fraca. E a minha copa é exatamente do tamanho da minha raiz. Porque o que dá equilíbrio à copa da árvore é o tamanho da sua raiz. Então, às vezes a gente vai ter que pensar que aquele emprego que não está bom é para ficar. Às vezes a gente vai ter que pensar que aquele casamento que a gente acha que não está tão bom, a gente precisa estabelecer mais raiz. Eu abri um parênteses pela manhã, vou abrir agora, não sei porquê, mas vou. Eu estudando sobre família cristã, estudando sobre relacionamento sexual, eu descobri que as mulheres, elas têm a libido aumentada em 3 situações. Uma, quando ela quer conquistar o homem. Outra, quando ela briga e ela quer reconciliar. E uma terceira que eu esqueci agora. As 2 principais são essas. Então a libido dela aumenta. Aí se explica por que a amante é tão fervorosa e depois que casa fica igual a mulher que você tinha. Porque enquanto ela quer te conquistar, a libido dela, não é ela pensou não, a libido dela é alta. Porque a libido da mulher é para conquista ou reconquista. Mas depois que casou, vai ficar igualzinha que você tinha em casa. Funciona vez ou outra. E aí eu fico pensando, que mudança boba, né? Porque o mundo vai ficar mandando você mudar de 10 em 10 anos, né? Pensando que é troca de carro. Mas, querido, às vezes uma raiz forte, uma raiz estabelecida, tem mais chance de dar fruto do que essa troca de vaso. Então, fecha esse parênteses. Que só as mulheres que deram aleluia. Mas o que eu estou dizendo para você, queridos, a Bíblia fala sobre a mulher da mocidade. A Bíblia fala sobre honrar os seus pais espirituais. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Pensa bem, se ele não está falando de gratidão independente do que a pessoa tem para te dar hoje. Só pelo que ela já fez. Então, essa gratidão, ela pode fortalecer nossas raízes. E não permitir que a gente fique trocando de vaso e fique fraco e sem fruto. E eu quero que você considere isso, para eu acabar, que nós temos esse cuidado. Eu pedi para você abrir em Salmo 32:7, diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir,
E olha que frase linda para alguém que está no Velho Testamento ainda. E sob as minhas vistas te darei conselho. Querida, é Velho Testamento, sob a vista. Novo Testamento, dentro de mim. No Velho Testamento, dependeria do salmista estar próximo de Deus, para que Deus pudesse vê-lo e aconselhar. No Novo Testamento, você não tem como se separar de Deus, Ele está aí dando conselho o tempo todo. E aí ele diz aqui, assim, não sejais, então você pode ser, como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrejos são dominados. De outra sorte não te obedecem. A gente aprende isso em como ser guiado pelo Espírito. Na apostila de como ser guiado do Espírito do Rema. Esse cavalo é aquele que reage desembestado. Está indo bem, está caminhando bem, mas ganhou um tapa, sai correndo, atropela todo mundo, desembesta. Porque não tem controle da sua própria força e da sua reação. E a mula? A mula é o filho do jumento com a égua, que produz um animal que é estéril, não dá fruto, não tem filhos, e além de tudo é teimoso. A gente não precisa ser o cavalo desembestado, que reage a qualquer coisa saindo desarvoradamente, mas também não precisa ser a mula, que fica plantado, fincado, sem dar fruto, de teimosia. Deus não chamou a gente para ser nenhum dos dois. Na realidade, nós somos um bom cavalo de raça. Porque o que é um cavalo de raça? As pessoas pensam que mansidão é fraqueza. Não, querido. Só pode ser manso quem é forte. Fraco não pode ser manso. Só pode ser manso quem é forte. Por que Moisés era manso? Porque Moisés tinha força para matar um egípcio com a mão. Mas depois que ele fez isso, ele conteve a sua força. A gente pensa em Moisés só no velhinho, né? Moisés foi criado na casa do faraó, querido. Fazia a melhor academia, comia o melhor alimento. Moisés era um homem forte. Mas ele aprendeu a controlar a sua força, mansidão. Jesus era forte. Porque o discípulo de Jesus não é para mandar fogo agora e consumir todo mundo. E Jesus poderia fazer isso. Ele já estava no seu ministério. Mas Jesus continha a sua força. Conter a força é mansidão. Por isso que um cavalo de raça domesticado, ele é manso. Porque ele tem poder, mas ele controla. Somos nós, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas Ele nos deu espírito de poder, amor e moderação. Controle, a gente já tem isso, já está dentro de nós. A gente já consegue sentir vontade de fazer e não fazer. Porque isso é mansidão, moderação. O Thiago Garcia falou aqui, eu gostei muito. Poder todo mundo quer pregar, né? Amor também, porque é lindo pregar sobre amor. Qual foi a última pregação que você ouviu sobre moderação? Porque a gente pensa que moderação é fraqueza. Não é não, querido. A Bíblia diz que nós devemos ser conhecidos por sermos moderados. Então, a gente não vai ser como o cavalo desembestado, que quando ganha um tapinha, sai desarvorado e atropela tudo e depois tem que voltar quebrando, juntando os cacos. Nem vai ser aquela mula empacada que foi magoadinha. Ainda mais se é crente velho. Querido, crente velho, toma vergonha nessa cara. Porque se você ainda está se ofendendo, deixa eu explicar de novo isso para você. Deixa eu explicar uma coisa. Sabe como é que você descobre se a pessoa pode ser ferida ou não? Deixa eu achar alguém aqui, nesse lugar. Alguém aí marombeiro? Cadê? Tem nenhum? Tá mal a igreja. Vou lá na igreja do pastor Jorge. Bom, alguém que se exercita. Pensa aí que a gente está mal aqui. Né? Você pensa aqui no Arnold Schwarzenegger. Bem recente, né? Da minha geração. Fala aí, gente, um novo. Não sei não vejo mais filme. Aquele The Rock, né? Vocês acham que se eu der um tapa nele eu firo ele? Isso é falta de fé em mim ou... Querido, não vou. Por quê? Porque ele é forte, não é?
E por que ele é forte? Porque ele se exercita. Então alguém que se exercita e treina, não se fere com qualquer coisa. Agora, se você, qualquer coisa te fere, é porque você está fraco. Você não se exercita. Sinal que você não está se exercitando no espírito. Porque se você estivesse lá, fazendo o que a Bíblia diz que você precisa fazer para se encher do espírito, que é falar em línguas, louvar em entendimento, louvar em línguas e se submeter, porque para poder ser cheio do espírito tem que aprender a se sujeitar, você já não estava se machucando com qualquer coisa, não. E se tu é crente velho, essa igreja tem 30 anos, tem gente aqui que tem 30 anos de academia, ainda se machuca, porque ninguém me ligou. Querido, está há 30 anos ocupando lugar na academia e não fez nada. Você já podia estar forte. Se você se exercita, você não é ferido fácil. Amém, queridos? E eu vou acabar agora, em nome de Jesus. Então ele está dizendo para a gente não ser desse jeito. E ele diz lá no versículo 10: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Isso é Salmos, é Velho Testamento. Era misericórdia. Vamos transferir para o Novo? A graça imerecida. O Espírito nos assistirá. Muito sofrimento terá que curtir quem? O ímpio. Mas eu e você que confiamos no Senhor, a misericórdia, a graça, o Espírito vai nos assistir, querido. Não tem como andar tropeçando, caindo, não. É graça, favor, virtude, conhecimento, sabedoria, poder, unção, capacidade de andar no momento difícil. Graça, favor e graça.